parem de colocar toda essa culpa em cima do inglês e justificar que em inglês que é o difícil, sendo que é você que está sendo difícil. É você que justifique que inglês é difícil. É você que está fazendo as coisas erradas e procura justificativas por que você não aprendeu inglês ainda. Basta querer. Tem um ditado que fala: quem quer, faça. Os outros arrumam desculpas. Então, ou você faça, ou você não faça. Tem uma outra coisa que eu já escutei na vida, falando que tentar é um jeito barulhento de fazer nada. Para de justificar por que você não aprendeu inglês ainda. E começa a fazer o que é devido. Você pula de curso em curso, procurando um jeito para te agradar. E não é isso que você tem que fazer. Você tem que começar a se aplicar. Pergunta para si mesmo. Você se dedica diariamente a aprender inglês? Você tem contato diariamente com inglês? Você se aplica ou você justifica e fala para si mesmo: inglês é difícil, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, não posso, não consigo fazer isso. A maioria dos poliglotas que existe aí pelo mundo, eles não vão para uma escola para aprender, eles aprendem sozinhos. Por quê? Porque eles não justificam. Mesmo que eles erram, eles falam. Eles simplesmente façam. E eles não arrumam desculpas. E por isso, eles são poliglotas. Agora, minha pergunta para você é: e você? O que você quer? Você realmente quer aprender inglês? Ou você vai se justificar por que você não consiga? O negócio é: independente, você tem que se aplicar e estudar. Sentar a bunda na cadeira e faça. Sendo perfeito ou não perfeito, você tem que fazer. E para de dar todo esse poder para inglês. Falando que inglês é uma coisa que eu não posso errar. Eu não sei falar, então eu vou ficar calado. Tente. Poliglotas, eles falam mesmo que eles erram, eles tentam, eles erram e eles continuam comunicando. A maioria das pessoas que aprendem inglês, eles entram numa conversa com um estrangeiro e fica calado. O poliglota, ele não fica calado. Ele entra lá e conversa, mesmo não sabendo tudo, mas ele usa o que ele tem. Mesmo que seja as outras coisas que ele usa com mímica, ele fala. A maioria das pessoas que aprendem inglês aqui no Brasil, eles entram numa conversa e fica calado. E eles ficam falando: meu Deus, como eu vou fazer isso tudo? Porque também do outro lado, eles ficam traduzindo, eles querem entender tudo que está sendo falado, eles ficam traduzindo e ficam perdidos na conversa, porque eles ainda estão traduzindo a primeira frase na cabeça deles, sendo que os estrangeiros já estão falando a terceira, quarta, quinta frase, e eles ainda estão lutando para traduzir as coisas. Porque você não domina aquilo que você domina. Então você tem que praticar aquilo que você já tem. E isso necessita dedicação. Então, se você quiser aprender inglês de verdade, você tem que sentar e se dedicar. Porque se você não se dedicar, ela vai continuar sendo um mito para você. Então, aprender inglês é igual ir para academia, onde que você tem que ir no mínimo 3 vezes na semana, você tem que se dedicar, os músculos vai doer, mas com o tempo isso vai melhorar. E depois você vai pegando peso mais pesado para treinar mais ainda. Igual quando você dirigir carro. No início era terrores para dirigir carro. Você primeiro tive que aprender o controle de embreagem. E depois você tive que começar a arrancar o carro do lugar. Depois você não soube quanto que você tem que virar o volante para virar uma esquina, por exemplo. Depois você tem que olhar nos retrovisores, dirigir e fazer tudo juntos.
E você tem que escutar o barulho do motor, você tem que trocar marchas, você tem que fazer tudo. Meu Deus, que coisa! Hoje, com anos de experiência, você dirige o carro sem pensar, você conversa no celular, você faz um monte de coisa. E você nem pensa sobre isso. E a linguagem é a mesma coisa. Quando você for pensar em falar português, você não pensa para falar português, você simplesmente fala. Mas para inglês você tem que pensar, traduzir e usa um monte de traduções para fazer a linguagem funcionar para você, porque na escola eles ensinaram para você. O ensino aqui no Brasil ensina vocês a traduzir. E por isso você tem trauma com o inglês e trava, porque você precisa saber o que é. A dificuldade é porque você cria uma coisa na sua cabeça que não existe realmente. Ela foi colocada lá e você tem que superar isso. Agora, como que você supera isso? Você tem que largar esse sentimento que você não possa fazer algo porque você não sabe o que é. Depois, com o tempo, você vai aprender o que é. Tá certo? Então, você tem que se dedicar. E eu espero que este aqui vai ser o começo de abrir sua cabeça de novos pensamentos sobre como aprender o inglês.